coordeno a Coordenadoria de Recursos Especiais da Secretaria de Polícia Civil. A pauta da audiência pública de hoje, que é uma preocupação com a segurança jurídica, principalmente dos operadores policiais, nos deixa honrados, porque é uma preocupação que, em alguns momentos, a gente se vê sozinho, numa guerra que é travada nas ruas e, às vezes, nos gabinetes também. Os nossos principais recursos, que são os recursos que são mais debatidos hoje em dia, que é a utilização dos veículos blindados, a utilização de aeronaves, a utilização de atiradores de precisão, que, na verdade, não é um recurso, é a busca pela melhor capacitação técnica do policial, do operador. Eles são, na verdade, imprescindíveis para que a gente preserve vidas. Então, eu acho que essa é a grande tônica, o foco da discussão, na verdade, que acaba ficando enviesado, porque a utilização desse tipo de recurso, ela efetivamente preserva mais vidas e faz com que você tenha um consumo menor de munições em operação do que se você não utilizar. A verdade é que unidades como o BOP, a CORE, os outros batalhões que compõem o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar têm capacidade técnica para fazer operação em comunidades sem utilizar esse tipo de recurso, mas eu posso afirmar com muita tranquilidade e absoluta convicção de que a não utilização de recursos como veículos blindados, aeronaves e atiradores de precisão vão fazer com que muito mais tiros sejam disparados numa operação policial, o que efetivamente coloca em risco os terceiros inocentes que, infelizmente, se veem em meio ao conflito urbano que a gente acaba tendo que travar aqui no Rio de Janeiro. Com relação à aeronave, eu já participei de uma audiência pública aqui na LERJ que acabou tendo por principal foco a discussão desse recurso de operações especiais. A Polícia Civil, há pouco, isso foi noticiado na imprensa, editou um protocolo, um manual de operações aeropoliciais para tutelar e regulamentar a utilização das aeronaves. Esse manual não foi feito agora, não foi feito em um mês, ele foi debatido ao longo de 2018, ele acabou sendo editado agora, depois de muita discussão. Então, ele traz um conteúdo técnico-operacional que não só legitima a atuação do operador aerotático, mas que também tutela a maneira como a gente deve operar. Então, isso traz de alguma forma, segurança para os operadores. Os veículos blindados, eles são responsáveis por infiltrar e exfiltrar as tropas que têm que entrar em determinadas comunidades, determinadas favelas conflagradas. E o terceiro recurso que foi dito aqui, a pauta dessa audiência pública, são os atiradores de precisões. A gente teve eu acho que o incidente o triste incidente do ônibus, do sequestro do ônibus na ponte, trouxe e deixou muito claro, de forma muito elucidativa, a importância do atirador de precisão e do treinamento e a melhor capacitação do policial para que ele possa atender em momentos como esse. Queria passar a palavra para o nosso amigo Tenente Coronel Nunes, para que ele possa brevemente explanar aí para a gente o uso desses 3 equipamentos bélicos. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor delegado Carlos Alberto, deputado, doutora Marta Rocha, coronel Salema, grande amigo de longa data, Cursado Caveira, doutor Márcio Alberto, Alexandre Freitas e todos os demais presentes. Falar aqui que a Polícia Militar está muito feliz hoje nesse debate na Casa do Povo, para discutirmos as garantias dos nossos policiais que estão na rua. Garantia essa que vai dar mais tranquilidade para que nós possamos trabalhar e fazer o nosso ofício. Porque hoje eu converso e muitos policiais trazem essa problemática para mim. Comandante, quando eu trabalho e faço uma ocorrência policial, se por algum motivo isso gera uma denúncia, um problema jurídico, eu respondo com o meu CPF. E esse é um grande problema que a gente dá todo o apoio possível. Então, ajustar isso para que nós possamos trabalhar melhor é fundamental. É uma garantia que ele possa trabalhar com mais força e energia dentro dos parâmetros legais. Falando de parâmetros legais, nós trabalhamos, como eu falo em protocolos internacionais, eu falo do Código de Conduta para encarregados de aplicação da lei da ONU. Eu falo de princípios básicos sobre o uso da força e arma de fogo, também na ONU. São protocolos de uso da força. Como utilizar, em que caso utilizar. No caso
da ocorrência que ocorreu nessa semana sobre o gerenciamento de crise. Trabalhamos com o manual do FBI de 83, que foi implantado desde 84, e a gente foi atualizando. O Ministério da Justiça, o MJ, Senasp, em 2004, também elaborou um manual. E, em cima disso, nós temos a nossa nota de instrução 008, que regula toda a ação da Polícia Militar nesse tipo de ocorrência. Enfim, nós trabalhamos pautado na legalidade. Falar sobre o uso dessas ferramentas, para mim, fico muito feliz em trabalhar com isso, porque eu, por muitos anos, trabalhei com logística e projetos no Batalhão de Operações Especiais. E briguei muito por essas ferramentas. Ferramentas essas que dão segurança para o próprio policial trabalhar, né? Quando eu falo de aeronave em apoio à atividade do operacional, que está lá confrontando muitas das vezes armas de guerra, nos dá segurança e proteção por um imagiador. Fala-se muito na aeronave blindada, mas nós utilizamos muito o imagiador. E isso o coronel Conselheiro vai explicar muito melhor sobre isso. As informações terra-ar, de movimentação de marginais, de lajes, isso nos dá tranquilidade para fazer uma melhor qualidade na nossa entrega e do serviço. E uma possível segurança para os nossos policiais nas infiltrações nas áreas de risco do Rio de Janeiro. Os veículos blindados, nós estamos por vários anos buscando aperfeiçoar esse transporte de tropa. E que fique claro aqui, o nosso blindado não é uma unidade de combate, e sim de transporte de tropa, como foi bem destacado pelo senhor no início das falas. Esse transporte de tropa para que a gente consiga acessar o mais rápido possível uma área em conflito para desenvolver uma atividade com o mínimo de dano colateral. A gente busca sempre minimizar ao máximo o dano colateral. E adentrar a comunidade com esses veículos mais rápido, num local mais crítico, a gente com certeza vai diminuir esse dano. E buscar as ferramentas necessárias, as blindagens cada vez melhores, porque infelizmente algumas armas de guerra conseguem atingir esses blindados. Mobilidade no terreno, transposição de obstáculos, a gente consegue muitas vezes salvar vidas por conta dessa ferramenta. A Polícia Militar hoje está com um grande projeto de aumentar essa capacidade de proteção dos policiais, não somente para transporte de tropa, mas também para policiamento próximo a áreas críticas. Nós já temos várias ocorrências de policiais em viaturas convencionais, em RPs e outros tipos de veículos, sendo alvejados por bondes passando pela cidade. Então, é uma preocupação também da Polícia Militar para esse tipo de ocorrência, para aumentar a proteção ao policial. Tem uma proteção que é chamada de shield, por exemplo, que pode a possibilidade de se blindar só a parte dianteira da viatura para baratear e manter uma segurança. Enfim, está sendo estudado, tem uma comissão de estudo da Polícia Militar somente para esse tema. Especificamente da utilização do atirador de precisão. O atirador de precisão é uma ferramenta de observação e segurança. E que fique isso também muito ratificado. Nas ocorrências de gerenciamento de crise, o BOP prima sempre pela preservação da vida. E preservação da vida é para todos. E aí, deputado, como o senhor citou, preservação dos reféns, preservação da vida dos nossos policiais e também do tomador. E como eu citei em todas as minhas falas até aqui, eu tenho orgulho de falar que o BOP até hoje, 80% a 90% das nossas ocorrências similares a essa foram resolvidas pela negociação. A negociação é uma das ferramentas mais fortes de resolução de crise desse nível. E nós vamos brigar para continuar a esse monte. Essa alternativa tática será sempre a nossa principal ferramenta. Mas, se necessário for, se vidas de cidadãos comuns, se vidas dessas pessoas estiverem em risco e nós precisarmos fazer o uso progressivo da força, ela vai ser usada. Então, eu fico muito feliz com a minha tropa altamente qualificada, que pôde responder à altura a esse tipo de ocorrência e, graças a Deus, 39 vidas foram salvas nesse momento. O debate sobre a publicização do protocolo de operações aéreas, eu acho que é um debate deveras importante, sem dúvida. A primeira fase a gente já superou, que era ter um protocolo. E a segunda agora é saber qual é o alcance de publicidade que deve ter. O importante que a gente tem que ressaltar aqui é que o protocolo ele diz, basicamente, em que oportunidades e qual a forma de emprego de aeronave, de operadores aerotáticos que a gente vai fazer aqui no Rio de Janeiro. Dar publicidade a isso, eu acho que pode trazer, de fato, alguma vulnerabilidade
dar conhecimento, principalmente em áreas conflagradas, a pessoas que estão atacando a aeronave, podem trazer uma vulnerabilidade à aeronave e aos operadores que estão nela. Isso, de fato, pode acontecer. Só em 2019, o GAESP tem essa informação, só em 2019 a aeronave da Polícia Civil foi atingida 3 vezes. E transmitir a informação para aquelas pessoas que podem eventualmente estar te atacando, da maneira como a aeronave opera, em que momentos, em que forma a aeronave pode atirar, pode aumentar o que já é vulnerável. Até julho de 2018, o último policial da CORE baleado era um operador aerotático, foi baleado dentro da aeronave. Nesse mês de agosto, nós tivemos 2 policiais baleados em 2 operações, policiais e operadores de terra. Em 2 operações, 2 policiais da CORE foram baleados. Nas 2 operações, a gente não pôde empregar a aeronave porque ela estava numa manutenção calendárica. E nessas 2 oportunidades, os policiais foram baleados. Numa delas, na segunda, eu também estava presente nessa operação. A gente estava numa operação na comunidade de Jacarezinho e logo no início da operação teve um confronto. Um opositor foi baleado, foi atingido, foi baleado, e ele caiu sem vida numa localidade conhecida como Praça da Concórdia. E a comunidade ainda tinha pontos difusos de confronto. O chefe de serviço, chefe operacional, que estava presente no terreno também, me aconselhou, para a segurança dos operacionais, fazer a remoção do corpo. Não era socorrer o baleado, não. Era fazer a remoção do corpo para a segurança dos policiais que estavam ali e para a segurança dos terceiros, já que a gente tinha pontos difusos de confronto, eu não tinha condição com o efetivo que eu tinha de garantir a segurança da localidade. E a ordem para que o local fosse preservado foi minha. E eu determinei que o local fosse preservado, os confrontos continuaram até que a DH chegasse, e aí a equipe que ficou avançada para evitar um ataque dos criminosos, sofreu uma emboscada por uma patrulha de criminosos. Eles estavam em conduta de patrulha, vestindo colete balístico, portando granadas, lançando granadas contra os policiais. E aí, por conta da minha ordem de preservar o local para guardar a DH numa área conflagrada, numa área vermelha, contrariando o conselho de um operador experiente, que era o chefe de serviço ali, para fazer cumprir um protocolo que manda que seja realizada a perícia de local. Um policial tomou um tiro de calibre 5,56 na barriga, e eu tive o desprazer também de levar esse policial até o Souza Aguiar para ele ser operado, abrir a barriga, ser entubado, tudo para que a gente fizesse a preservação de local ali e cumprisse um protocolo. Então, o que é importante ressaltar aqui é que parece, às vezes, que a gente fica reticente com relação à aprovação de protocolos, fica reticente com relação à realização desse tipo de documento, mas a decisão que a gente tem que tomar ali, caso a caso, é uma decisão que traz muita responsabilidade. Eu preferia 1000 vezes, hoje, estar respondendo, me explicando, junto ao GAESP, junto à Delegacia de Homicídios, que foi a delegacia que fez o local, explicando por que eu determinei a remoção do corpo, e o médico da patrulha viu que o criminoso estava morto já. Então, eu preferia estar 1000 vezes respondendo pela ordem que eu teria dado, e eu não dei, da remoção do corpo, se esse policial que foi baleado na barriga tivesse morrido. Graças a Deus ele passa bem, recebeu alta no final de semana passada, mas esse policial foi baleado por conta de uma ordem minha, de fazer preservação de local, contrariando os conselhos dos operadores que estavam ali, dizendo: olha, doutor, a área está quente, a gente não tem condição de manter a segurança da localidade aqui, e provavelmente, independente da existência de qualquer protocolo, se eu vivenciar isso de novo numa operação, não sei se a minha decisão vai ser a mesma. Então, é o meu depoimento pessoal para que todos aqui entendam a complexidade de estar no terreno. Eu estou dando 2 exemplos aqui em que eu estava presente. Porque foi mencionado aqui que é muito difícil fazer uma avaliação a posteriori do que foi decidido pelo agente de segurança no momento do conflito. É verdade. Alguns promotores já fizemos, e eu fiz também um cursinho do BOP, que é óbvio que para o que é o BOP de verdade é quase uma brincadeira, mas a gente ali consegue ver como é que é o trabalho dessa força especial. A gente tem algumas noções básicas, e no último dia, para poder fazer a nossa formatura do cursinho, a gente vai para a linha de frente, a gente vai para uma comunidade devidamente paramentada, mas com armas a laser. É quase uma brincadeira, mas ali, naquela situação,
mesmo sendo arma laser, mesmo num ambiente totalmente seguro, há uma grande adrenalina. Eu acho que todo promotor devia passar por uma situação dessas, ainda que fosse numa colocação assim, e os juízes também, porque dá um mínimo de ideia do que o operador, do que o policial vai passar por ali. Então, é óbvio que a gente sabe que é necessário o uso de blindados, o uso de aeronave, isso dá segurança para o nosso policial, mas a gente precisa pensar num contexto maior para que ele tenha essa segurança trazida pela sua própria corporação, com esses protocolos que foram mencionados aqui e com outros que cheguem a ser cada vez mais específicos para dar segurança no dia a dia do trabalho. Acho muito importante que isso seja colocado. O Ministério Público tem uma atuação nesse ponto. Eu acho que tudo que está sendo dito aqui é muito importante, mas gostaria de chamar a atenção até para um fato que foi trazido pela doutora Somaine. Vossa Excelência falou sobre a tensão vivenciada num ambiente controlado. Era um ambiente controlado ali. Ali nós não teríamos nenhuma surpresa. Mas, por alguns minutos, Vossa Excelência experimentou um pouco da tensão que os policiais normalmente experimentam, aí sim, em zonas absolutamente conflagradas. Nós estamos a falar sobre protocolos, que significam uniformizações, padronizações da atuação das forças policiais, certo? Para que se tenha, de alguma maneira, algum mínimo controle sobre isso. Mas um fato me chamou a atenção, porque ao mesmo tempo em que nós exigimos, acertadamente, que a polícia, que as forças policiais tenham esse tipo de protocolo, de padronização, de uniformização de sua atuação, eu ouvi também que nós temos 1000 promotores e que podem ter 1000 possibilidades na hora de interpretar um fato, mesmo este fato estando dentro de um contexto protocolar. O que torna a situação do policial na ponta bastante difícil, sem dúvida alguma. Porque nós fazemos uma exigência às forças policiais, exigência essa que nós concordamos, certo? Tenente Coronel Nunes, certo, doutor Sayone, nós concordamos, porque, como muito bem disse Vossa Excelência, doutor André e a mim, por vivermos num Estado democrático, nenhuma instituição tem nada para esconder. Eu não acho que é só a Polícia Civil, não, presidente. Eu acho que nenhuma instituição tem que esconder nada, tem que ser tudo às claras, realmente. Certo? Mas o que me parece, é claro que não envolve o que está sendo dito por Vossas Excelências, mas o que me parece, salvo o melhor juízo, é que algumas autoridades, alguns grupos, exigem das forças policiais uma perfeição que não existe em lugar nenhum. Em nenhuma instituição existe uma perfeição que é cobrada dos policiais. E é isso que nós precisamos também debater. Desculpe sair um pouco do tom, mas eu acho que eu preciso sair daqui ou com algumas dúvidas, ou com algumas respostas, ou com ambas. Eu só não posso sair desta sala da mesma forma que entrei. E eu experimento agora uma paz inquietante. Então, que se tenha um protocolo, que se exija das forças policiais seus protocolos, mas que nós tenhamos em mente que também deve existir, pelo menos, algum tipo de protocolo de segurança jurídica para o policial que vive situações extraordinárias o tempo inteiro. Entendo. O policial aqui no estado do Rio de Janeiro não vive nenhuma situação ordinária, não tem um dia que seja igual ao outro. Situações desiguais devem ser tratadas também elas de maneira desigual. O policial, evidentemente, não pode ter seus erros
assumidos por nenhum órgão ou por ninguém. Mas, evidentemente, que o contexto em que ele vive, em que ele trabalha, em que ele atua, precisa ser levado em consideração, porque o policial vive situações de limite diuturnamente. Não é um fato isolado. Seja o policial de Angra, o policial de Búzios, de Teresópolis, enfim, o policial no estado do Rio de Janeiro vive situações de limite. E isso precisa ser considerado. Porque senão, a sua atividade, fim, ficará insustentável. Imagine, policial cumpriu todos os protocolos, Coronel Ives. Todos. E na hora da sua situação ser apurada, seja pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, ainda que tenha cumprido todos os protocolos, ele não sabe qual será a interpretação que prevalecerá naquele momento. Se eu estiver falando alguma coisa ilógica, por favor, me corrija. Meu maior medo é viver na ignorância. Meu maior medo não é falar besteira, não. E como nós ficamos diante disso? Como fica a vida do policial, Coronel Salema? Do policial que já foi tão esculhambado. Com medo. Do policial que já teve a sua atividade tão fragmentada. Do policial que muitas vezes é tido como a geni da sociedade. Todo mundo bate. Porque hoje se proliferou os especialistas em segurança. Né? O Brasil já foi considerado a pátria dos técnicos de futebol. Todo mundo é técnico. E agora todo mundo é especialista em segurança. Eu até compreendo as motivações, compreendo mesmo, sinceramente. Porque nós vivemos dias anormais há muitos anos. Né? E alguns costumam dizer que o Brasil não é para amadores. O estado do Rio de Janeiro está dentro desse contexto. Mas sabedores que somos disso, como que nós resolvemos a vida desses homens e mulheres que todos os dias saem de suas residências para defender uma sociedade, não sabem se retornarão e que, dependendo de como for o seu dia, também não saberão como o Ministério Público e como o Judiciário lidará com situações concretas e que muitas vezes fogem do controle dos diversos protocolos existentes.